Shalom, reverendo, meus amigos, olá, como vão vocês? Hoje vamos falar em 2 Crônicas, capítulo 19 e capítulo 20. 2 capítulos apenas. Temor ao Senhor não é medo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui conta a história do rei Josafá. O profeta Jeú, então ele sai ao encontro do rei Josafá, e aqui tem uma chave que eu queria mostrar para vocês. Diz assim, capítulo 19: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, a Bíblia em algumas traduções diz o vidente, porque isso foi traduzido do hebraico para o português, né? O profeta, ele era um profeta. Ele saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Olha que chave importante, né? Pois isso virá sobre ti, grande ira da parte do Senhor. Então, olha só, nós temos os 10 mandamentos que nós temos que guardar. Mas, nas profecias bíblicas, nós também encontramos aquilo que desagrada a Deus para nós não fazermos. Como, por exemplo, tem lá em Salmos um verso que diz assim: Não assentais na roda dos escarnecedores. Aqueles ímpios que são escarnecedores, eles estão numa roda ali, e você não pode sentar ali e participar com eles da mesma roda, na roda dos escarnecedores. E aqui, em 2 Crônicas 19, versículo 2, a gente vê que Deus vai um pouco além até disso daí. Deus fala aqui, ó: Devias tu ajudar o ímpio e amar aquele que o Senhor aborrece? Ao Senhor aborrecem. Então, essas pessoas são colocadas em prova. E muitas vezes, se você ajuda essas pessoas, a prova vira contra você. A Bíblia diz para amarmos ao próximo. Mas o próximo não está falando aquele que aborrece a Deus. Porque essas pessoas que aborrecem a Deus, elas vão estar passando por uma prova. Que Deus vai prová-las por causa disso. Então elas vão estar passando por uma luta muito grande. E se você ajuda essas pessoas, então você está atrapalhando o agir de Deus. Muitas das vezes você está atrapalhando. Olha só, nem sempre as pessoas que estão passando por lutas, nem sempre as lutas são provas. Às vezes é uma luta que Deus permite, né? E aí você deve ajudar. Então você tem que ter o discernimento de Deus. Às vezes a pessoa é ímpia, então Deus faz uma punição para aquela pessoa. Então aquela pessoa vai passar por uma prova, mas é uma prova de punição de Deus. Deus está cobrando algo dela ali, desta pessoa. Então temos que ter esse discernimento. Não é a todos que nós devemos ajudar. Ele é alertado por Deus aqui nesse versículo, e Deus fala para ele assim: por causa disso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Ele vai ter que passar agora por uma prova por ter ajudado um ímpio que aborrece a Deus. Então agora virou contra ele. É assim mesmo que acontece. Às vezes você ajuda uma pessoa, a luta daquela pessoa passa para você. Porque aquela pessoa, ela está sendo punida por Deus, muitas das vezes. Não é o caso de Jó, né? Nós vemos que Jó, na história de Jó, os amigos de Jó julgaram mal a Jó e pensaram que ele estava naquela luta porque Deus estava o punindo por alguma coisa. Só que eles erraram, né? Na verdade, Jó estava passando por ali porque foi uma vontade permissiva de Deus. Deus permitiu aquilo na vida de Jó. Mas nós vemos que existe então essa realmente o que os amigos de Jó estavam falando ali para Jó pode acontecer também, que é o outro lado, que é o fato de você assentar-se na roda dos escarnecedores, que é o fato de você ajudar o ímpio que está passando na prova porque fez algo muito grave, então Deus o colocou na prova, na luta,
e você vai lá e ajuda, então você vai tomar um sacode também de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério, né? Temos que ter esse discernimento a quem ajudar. Então, ó, versículo de número 3 diz assim, ó: boas coisas, contudo, se acharam em ti. O profeta falando para Josafá, né? Então, Josafá, ele tinha uma coisa boa nele. E por isso, no versículo 20, a gente vê que Deus, no capítulo 20, a gente vê que Deus o livrou dessa prova aqui, que o profeta profetizou sobre ele, que viria uma tribulação, uma luta, por causa do que ele tinha feito, ajudado o ímpio. Aqueles que aborrecem a Deus estão ali de gozação, de chocarrice. O que é chocarrice? É você zombar das coisas santas, coisas de Deus. Então, muitas vezes essas pessoas são colocadas numa prova assim, e Deus começa a provar mesmo essas pessoas para espremer mesmo. Essas pessoas passam a ser espremidas, entram na enfermidade e provas financeiras e um monte de lutas. A diferença de quem serve a Deus e de quem não serve é que quando uma pessoa que serve a Deus, ele entra nessa luta financeira, porque todos aqui estamos sujeitos, né, a passar por isso. Então Deus o socorre. Deus fala com fulano, fala com Beltrano, fala com Cicrano. A pessoa vai lá, ó, sentir de Deus de te ajudar com isso daqui. Deus falou comigo em sonho, ou Deus falou comigo. Deus vai socorrer a pessoa. Agora, quando Deus não fala nada, você vai lá e quer ajudar a pessoa, e a pessoa é um ímpio, é um difamador, ele está ali na prova porque fez coisa errada, Deus está o punindo, e você vai e ajuda, então aí vira contra você. Então, quando o rei Josafá vê aquela luta chegando, o que ele faz? Ele corre para os braços de Deus. Isso é temor a Deus. Ele corre e se protege, igual você esconde nas fendas das penhas, né, das rochas. Você se protege ali. Então o rei Josafá ele fez isso aqui. Ele foi e se escondeu quando veio a luta. Então Deus o livrou. É assim que Deus faz mesmo. Ele livra os que são dele. No capítulo 19, a gente vê que Deus, ele fala umas coisas que Josafá fazia que agrada a Deus, que é para nós fazermos também. Ó, versículo 5. Estabeleceu juízes na terra, e todas as cidades fortes, e todas de cidade em cidade ele fez isso, né? Estabeleceu juízes. Olha só, ele fez algo para promover justiça, porque Deus é justo e ele se agrada da justiça, então ele vai se aborrecer de toda injustiça. Quando as pessoas chegam caluniando, difamando, inventando, isso daí é injustiça. Então isso vai vir a punição de Deus sobre essas pessoas, porque isso é injustiça. Mas quando a pessoa faz justiça, quando essa pessoa ajuda o necessitado, você tem que saber quem é necessitado realmente para ajudar, né? É muito complexo, mas você tem que ter a orientação de Deus. Você tem que orar, Senhor, ajuda essa pessoa. Deus vai te mostrar em sonho, Deus vai falar com você na palavra. Você abre a palavra e Deus vai falar com você. Ajuda. Você vai ler isso na palavra. Você vai ver uma história bíblica que fala que alguém ajudou alguém e você vai ver, então é para eu ajudar. Deus vai falar com você sobre você deve ajudar ou não aquela pessoa. Porque se você ajuda um ímpio, uma pessoa que está na prova porque Deus está punindo, aí vai virar contra você. Certo? Então, olha só. Versículo 6. E disse aos juízes: vede que fazeis, porque não julgas da parte do homem, senão da parte do Senhor. Ele será convosco no negócio do juízo. Versículo 7, ó. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o. Fazei, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade. Olha, viu? Não há iniquidade em Deus. Deus é justo, ele é santo. Não há iniquidade nele. E a iniquidade é uma das coisas que vão de encontro à essência do que Deus é. Por isso desagrada a Deus.
Deus é justo, a injustiça, toda injustiça desagrada a Deus. Essas pessoas que cometem injustiça vão passar pela prova para aprender. Se essas pessoas estiverem na prova, passando pela prova por ter cometido injustiça, se essa pessoa não aprende, ela morre ali no vale. Ela morre ali. É o que aconteceu com o povo quando saiu do Egito. O povo cometeu pecados contra Deus. Então Deus fez com que eles andassem pelo deserto. E aquela geração não pôde entrar na terra prometida. Eles morreram todos no deserto. Só os filhos deles que entraram na terra prometida depois de 40 anos. De mais 40 anos por causa do pecado deles. E na prova, se você tiver o temor do Senhor, você consegue sair ileso. É o que está escrito aqui, ó. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. Aqui tem dois braços da iniquidade: aceitação de pessoas e aceitação de presentes. Aceitação de pessoas é quando uma pessoa chega para uma outra pessoa e, pela lábia, ela vai convencer aquela pessoa a cometer uma iniquidade, falar uma mentira, a mentir. Isso é iniquidade, uma coisa que não é verdade, e ela foi e falou contra aquele justo de Deus. Então, essa pessoa vai entrar na prova, vai passar pela prova, porque Deus vai ter que provar para ver se tem temor no coração dela realmente. Então ela vai entrar na prova. Se tiver temor, ela sai do outro lado ileso. Se não tiver temor, ela morre no deserto. É o que acontece. Deus é o mesmo, Deus não muda, e é o que acontece até os dias de hoje. E deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração inteiro. Não é um coração pela metade, ou um pedaço aqui, um outro pedaço no mundo, ou um pedaço nas coisas de Deus, o outro pedaço nas coisas do mundo. Não, Deus quer um coração inteiro, só dele. E isso, você fazendo, você mostra também temor do Senhor. E em toda a diferença que vier a vós, irmãos que habitam as suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízo, admoestai-os que não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. Aqui no versículo 10, então, tem uma chave importante sobre a iniquidade, para não cometer iniquidade, ou seja, um juízo tem que ser reto. Você não pode querer condenar uma pessoa só porque você não gosta daquela pessoa, só porque você sente algo negativo contra aquela pessoa, então você quer ferrar a pessoa, você quer destruir a vida da pessoa. Muitas vezes algo negativo pode ser também inveja, né? A pessoa sente inveja da outra pessoa, quer destruir a pessoa por causa disso. Então tem que tomar esse cuidado. E aqui no versículo 10, ele nos deixa uma receita, né? Ó, em toda diferença que vier a vós e vossos irmãos, né, habitam nas cidades. Então era para eles julgar estas causas de qualquer diferença que houver entre um ou outro, né? Entre sangue e sangue, ou seja, entre irmãos, parentes de sangue, ou até entre pessoas que não são parentes de sangue. Entre lei e mandamento. Então tem que julgar a lei de Deus. Eles quebraram a lei de Deus, eles vão ser julgados conforme a lei de Deus. E também o mandamento de Deus. Então a pessoa quebrou o mandamento de Deus. E nós temos aqui nas profecias o que desagrada a Deus também, né? E que nós temos que cumprir. Além dos mandamentos, aqui nas profecias nós temos também o que desagrada a Deus. Então, para a gente conhecer Deus melhor, né? Para conhecermos Deus melhor.
E a aceitação de pessoas, quando alguém fala mal de alguém para você, essa pessoa que está falando mal de alguém, essa pessoa quer que você veja essa outra pessoa com os mesmos olhos malignos com que ela vê. Então ela difama, ela fala mal. Olha, ele é assim, ele fez isso, tudo mentira às vezes. E isso é iniquidade. Então, você aceitar essas palavras está aceitando suborno. E também presentes. A pessoa leva presentes para ela, né? Dá presentes para poder conquistar aquela pessoa, para poder ganhar aquela pessoa. Eles fazem assim mesmo. Então isso é suborno, né? Ou dá dinheiro, ou dá presente, ou dá qualquer outra coisa que vai fazer comprar o voto daquela pessoa ao favor deles. Isso é suborno, isso é iniquidade, isso é abominável diante de Deus. Então Josafá ele não era assim, ele era um homem justo. E a gente vê que o único erro que ele cometeu foi o que está aqui no capítulo 19, versículo 2, né? Ele ajudou um ímpio, uma pessoa que aborrecia ao Senhor. Ele ajudou essa pessoa. Ele ajudou. E por isso veio sobre ele, então, a ira de Deus, que está aqui no capítulo 20. Versículo 11. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Então aqui o Senhor será com os bons. Ele dá uma chave importante aqui também, no versículo 11. O Senhor será com os bons. E o que é esse reconhecimento de Deus? Se a pessoa é bom, essa pessoa faz boas obras. Essas boas obras são ajudar o próximo, inclusive. Ajudar ao próximo. Então, mas aqui no versículo 19 nós vemos que não é qualquer um que pode ser ajudado. Muitas vezes, como eu disse no começo, né, dessa gravação, a pessoa está sendo punida por Deus porque cometeu iniquidade. Então essa pessoa ela tem que passar, e ai daquele que ajudar essa pessoa quando ela estiver passando no deserto. E se essa pessoa não tiver temor de Deus no deserto, ela morre no deserto. Estou frisando bem isso por causa da importância disso. Na verdade, isso é a importância da palavra que eu estou trazendo hoje, é sobre isso, exatamente isso. Okay? Então, no versículo 20, nós vemos aqui o que aconteceu, que a ira de Deus se levantou contra Josafá. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então a ira de Deus ela se acendeu. Mas a ira de Deus ela se acende só por um momento, né? Josafá fez algo muito importante aqui. Versículo 3, olha o que Josafá fez. Então Josafá temeu ao Senhor e pôs-se a buscar ao Senhor. Olha o que Josafá fez. Espírito quebrantado, temor do Senhor. Isso faz toda a diferença. Essa oração de Josafá fez toda a diferença. Ela tirou a mão de Deus que estava ali para punir Josafá por causa dele ter... É como se tivesse assentado na roda dos escarnecedores, né? Porque ele ajudou um ímpio que difamava as coisas de Deus, que era contra, que aborrecia a Deus com seus pecados. Então isso acendeu a ira de Deus, e Deus então move os amonitas, os filhos de Moabe, são todos povos amaldiçoados. Amon são descendentes de gigantes, Moabe, os moabitas, são descendentes de gigantes, assim como os amalequitas naquela época, eram todos descendentes de gigantes. Por isso que Deus fala para Davi assim, vai, invade os amalequitas e mate até os animais. Por quê? Porque era tudo sacrificado a ídolos. Os demônios eles desciam, tinham relações com mulheres e nasciam gigantes. E esses demônios tinham relações até com os animais. Por isso que Deus manda matar até os animais, que até os animais eram descendência de demônios. Então eram povos amaldiçoados, os amonitas, moabitas, amalequitas, todos esses povos ali daquela região, a cidade de Ai, quando Josué destrói a cidade de Ai, Jericó, quando as muralhas de Jericó caem, ali eram todas essas cidades descendentes de gigantes.
né? E a gente vê que havia essa guerra entre o povo de Deus para dizimar, acabar com os gigantes sobre a face da terra. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Aqui fez toda a diferença, né? E ele buscou como? Ele apregoou um jejum em todo o Judá. Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Eles pediram socorro a Deus. Socorre-me, Senhor. Me perdoa, Senhor. Se arrependeram, tiveram temor. E também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse Josafá, versículo 6, Ah, Senhor meu Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Olha como que Josafá, intimidade com Deus, né? Olha o que ele fala para Deus. Porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra. E na tua mão há força e poder. Olha, ele começa a adorar a Deus aqui, né? Na tua mão, ó Deus, há força e poder, e não há quem possa resistir. O teu nome está nessa casa, e clamamos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Aqui ele fala de uma casa. Não está falando do templo. Aqui não está falando do templo, está falando que o seu nome está nesta casa, neles, né? O tabernáculo é neles. Então, se sobrevier a espada, ou juízo, ou peste, ou fome contra nós, nós devemos fazer o quê? Correr aos pés do Senhor. Em teu nome está nessa casa. Então, o nome de Deus ele está em nós, em nossa casa, né? Que nós somos morada do Espírito Santo. E clamarmos a Ti em nossa angústia. Na nossa angústia clamamos a Deus, então Deus nos ouvirá e livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe, aí ele conta, não que Deus não sabia, mas ele conta para Deus, é como uma conversa. Quando você está orando a Deus, você apresenta a Deus aos seus inimigos, né? A Bíblia não fala, orai pelos seus inimigos, orai pelos que vos perseguem. Tem gente que fala que é para orar pelos inimigos, é para orar para Deus abençoar o inimigo. Não é não. Se você orar para Deus abençoar o inimigo, se ele estiver passando na prova porque ele cometeu injustiça, você vai cair nessa lei aqui de 2 Crônicas 19, que ele ajudou o ímpio e Deus se irou com aquilo. Ele ajudou o ímpio. Orar pelo inimigo não é você orar para Deus abençoar o inimigo, é você apresentar o inimigo diante de Deus que ele está te perseguindo injustamente, está cometendo injustiça. Versículo 10, capítulo 20, versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar Israel quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis agora que nos dão um pagamento, vindo para lançar-nos fora da nossa herança, da tua herança, que nos fizeste herdar. Então eles estavam ali atrapalhando, querendo atrapalhar a herança que Deus tinha dado para Israel. Queriam ali, por exemplo, Deus muitas vezes ele dá a bênção para o povo dele, e tem aqueles filhos de Amon, filhos de Moabe, esses amalequitas, eles ficam ali querendo impedir que Deus mande as bênçãos sobre a sua vida, atrapalham a sua prosperidade, tentam atrapalhar de você crescer financeiramente. Então, isso aí é um outro caso. Não é que você está debaixo de maldição e que você está passando problemas financeiros. É porque muitas das vezes esses amorreus, esses amalequitas, eles se levantaram contra ti para te causarem esse mal, para te ferirem. Eles querem, o desejo do coração deles é que você passe necessidade, só que isso vai contra o que Deus quer, porque Deus quer te abençoar, porque você é justo. E aí o que acontece? Aqui o rei Josafá então apresenta para Deus
esses iníquos, esses amorreus. E ele diz assim: agora eles estão aqui, Senhor, versículo 11, nos dando esse pagamento, porque tu deixaste eles livres lá no passado, e agora eles estão aqui nos importunando, nos aborrecendo, né? Ó, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Senhor, versículo 12, nosso Deus, porventura não os julgarás? Olha só, ele cobra a Deus aqui, porque ele é justo, ele faz justiça. Nós vemos aqui no versículo, né, anterior, que ele até estipulou pessoas para fazer a justiça mais rapidamente diante de Deus. Ele é um homem justo. E agora, esses amorreus estão vindo contra ele para arrancar eles da terra da herança que Deus deu. Então, os amorreus, eles vêm para tentar tirar eles da herança que era deles, ou seja, impedir as bênçãos de Deus sobre a vida deles, as coisas que Deus prometeu de abençoá-los. Os amorreus estavam ali querendo atrapalhar de receber as bênçãos de Deus. Então ele diz aqui no versículo 12: ah, meu Deus, porventura não os julgarás? Senhor, veja o coração deles, veja o que eles estão fazendo. Porventura, Senhor, tu não os julgará, deixará eles continuar fazendo isso? Ó, versículo 12, parte B. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazemos, o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, nossos olhos estão postos em ti. Nós tememos a ti. É isso que está falando aqui. Nós tememos a ti. Então, o temor do Senhor não é você ter medo de Deus, é você estar com os olhos postos nele, saber que ele pode todas as coisas. É você respeitá-lo pelo que ele é, pelo que ele é, pela natureza dele. Ele é Deus, ele é Senhor. Então você o respeita pela natureza do que ele é, e não por medo dele. Ele é o Todo-Poderoso. Então você o respeita porque ele é o Todo-Poderoso. Ó, versículo 13. Toda Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel e ele profetizou e disse assim, ó, filho de Benaías, e disse assim, ó, dai, versículo 15, dai ouvidos todo o Judá, todo o povo de Judá, né? E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então agora, o que acontece? Quando você é justo, quando você está sendo assolado, perseguido por inimigos, esses amorreus, esses homens das montanhas, esses amalequitas, impedindo a sua bênção, impedindo que você receba as promessas de Deus na sua vida, porque você é justo, você deveria ter as promessas de Deus na sua vida, então essas pessoas estão ali atrapalhando você, certo? Então, o que acontece? Deus, ele pega a causa para ele. Agora, Deus fala assim para o povo, ó, nessa luta não tereis que pelejar, ou seja, Deus pegou para ele, pode tirar a sua mão, agora a causa é minha e a causa é ganha. Às vezes, os amorreus, eles fazem tanta coisa contra nossas vidas, que às vezes nós olhamos assim, não tem mais jeito. Meu Deus, subornaram tanta gente, levaram tanta gente na conversa, mentiram para tantas pessoas cometerem iniquidade. Olha o volume de iniquidades que foi gerado. Quantas pessoas também saíram difamando sem causa, sem conhecer, sem saber a verdade, saíram inventando malícias de sua cabeça. Agora veja bem, então é o que aconteceu com o rei Josafá, né? Ele olha para a situação e fala, meu Deus, eu não posso com essa gente, me salva, me socorre. Então às vezes parece aos nossos olhos tudo perdido, mas nós temos o temor do Senhor.
Nós temos Deus, né? E isso faz toda a diferença. Então Deus vem, assume a causa e agora a peleja é dele, a guerra é dele, a luta é dele. Agora é ele que peleja por nós. Então ele fala: não ponha mais a sua mão. Nessa peleja, quem luta agora sou eu. Assim o Senhor diz. Assim Deus diz, né? Aí Deus fala mais aqui no versículo 16, ó. Ele entrou na luta, entrou na causa e ainda fala mais isso aqui, ó. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Zir. Então Deus dá até a trajetória por onde eles estão passando, né? Deus revela as coisas. Porque o povo de Deus nunca vai ser enganado e nem confundido. Por isso que Deus revela as coisas. Deus revela o oculto, o escondido. Aqueles que estão te ferindo no oculto, você já sabe de tudo, né? Porque Deus já te revelou. Você já sabe, não está mais em oculto. A pessoa pensa que continua disfarçada em oculto ali, te ferindo, te fazendo mal, mas você já sabe tudo o que está acontecendo. E você não pode fazer nada com seus braços, porque Deus disse: essa causa é minha. Você não vai colocar a sua mão, então você não pode. Você tem que deixar só as coisas acontecerem, porque Deus é que vai fazer a obra. É Deus que vai fazer. Mas Deus vai te mostrando, para você ver tudo que está acontecendo. Versículo 17, ó. Nessa peleja não tereis que pelejar. É o que eu disse, né, ali antes, né, um pouco antes. Repete, Deus repete, ele frisa bem isso. Não tereis que pelejar. Estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temas, não tenhas medo. Nem te assuste, amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus entrou, ele vai decidir. Até o que parecia estar perdido, ele converte, ele muda e ele faz acontecer, porque a vontade dele é o que prevalece, é a vontade de Deus. Esses amorreus que levantaram difamações e calúnias estão lutando contra Deus. E ai deles, porque agora eles caíram nas mãos do Senhor, nas mãos do Deus dos exércitos, do Senhor dos exércitos. Então, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus livre. Então Josafá, versículo 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra. O que Josafá fez? Adorou a Deus. É isso que Deus espera de nós. Adore a Deus pela vitória que você já está recebendo. Muitas vezes a vitória não materializou ainda, mas Deus já falou que entrou na causa. Então aguarda, só espera e agradeça a Deus desde já. Olha o que Josafá fez então. Ó. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Ele adorou a Deus. Senhor, obrigado, porque Deus já tinha falado, já tinha decretado. Então, meu amigo, passe a se alegrar no seu coração desde agora, porque da mesma forma que Deus fez com os amorreus, Ele fará com esses que estão se levantando contra você, contra mim e contra você. Então a vitória já está ganha, porque Deus entrou na peleja, Deus entrou na batalha. Então agora a guerra está ganha. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, versículo 19. E louvaram ao Senhor, Deus de Israel, com uma voz muito alta. Eles louvaram com ânimo, com alegria, porque eles estavam realmente, agora Deus entrou na batalha. Deus falou que peleja por nós, né? Então estavam alegres. E pela manhã cedo, levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor nosso Deus, e estáis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Então, quando o profeta fala, né? O Senhor Deus entrou na tua peleja, agora Ele toma a tua causa. Você creia. Creia, porque daí você vai prosperar. Deus vai te dar prosperidade. E aconselhou, versículo 21.
E aconselhou-se com o povo e ordenou aos cantores do Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs-se em emboscadas contra os filhos de Amon. Então, enquanto eles estavam adorando a Deus pelo grande livramento, adorando a Deus, olha, isso é para nós, hein? Estavam adorando a Deus pelo livramento, o que aconteceu? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon. Eles caíram na própria cilada, caíram na própria armadilha. Com a mesma medida que mediram, sereis medidos, é o que a Bíblia diz, né? Com a mesma medida com que você difamou e caluniou, você mediu o seu próximo, você também será medido, é o que Deus fala. Então essas pessoas, esses inimigos, esses amorreus que se levantam com calúnias contra você, eles serão julgados pela mesma sentença que você. Se ele quis te matar, ele morrerá. Se ele te difamou, ele será difamado. Com a mesma medida com que mediu, ele será medido. O Senhor pôs emboscadas contra os filhos, porque eles estavam fazendo emboscadas contra os filhos de Deus, de Judá. Deus fez emboscadas contra eles. E os moabitas e os da montanha de Seir e os que vieram contra Judá foram desbaratados. Foi desbaratado, um para cada lado. Alguns morreram até, né? Versículo 24. Entretanto chegou Judá a Atalaia no deserto e olharam para a multidão e eis que eram corpos mortos. Então os atalaias chegaram no deserto e começaram a olhar no vale dos amorreus que estavam vindo contra Israel. E eles olhavam e estava todo mundo morto, caído para o chão. Olha que coisa terrível e tremenda que Deus fez aqui no campo do adversário. Versículo 25. E vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam neles grande fazenda e cadáveres em abundância, assim como os vasos preciosos, e tomaram para si, e não podiam levar muita coisa, porque foi tanto despojo de guerra que eles tiveram que fazer 3 dias de viagem para pegar todo o saque e saquear o despojo daqueles amorreus dos inimigos que estavam ali. Então, quando eles chegaram para a peleja, já estavam todos mortos. É isso que Deus faz. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bereca, porque ali louvaram ao Senhor. E aí ele fez um culto de ação de graças. Primeiro ele agradeceu a Deus pelo livramento. Ele adorou a Deus pelo livramento. E depois do livramento ele fez um culto de ação de graças. É o que está escrito aqui no versículo 26. Por isso chamaram aquele lugar de Beraca até os dias de hoje, porque o Senhor os alegrava acerca dos seus inimigos. Amém? Esta é a palavra que Deus tocou no meu coração de passar hoje para vocês. Capítulo 19 e capítulo 20 de 2 Crônicas. Aqui tem uma chave muito importante para nós sabermos a quem vamos ajudar. Só um resumo, né? Sabermos a quem vamos ajudar. Não é qualquer pessoa que nós devemos ajudar, porque às vezes a pessoa está na prova. Se você ajudar essa pessoa que está na prova, a ira de Deus vai te acender contra você também. É o que aconteceu aqui. Porém, se você tiver temor do Senhor, você vai cair, vai pedir socorro. Aí sim, Deus vai te socorrer. Então, os inimigos, se eles não tiverem temor do Senhor, vão todos perecer no deserto. É o que acontece aqui. Acontece nos dias de hoje também, porque Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele é imutável. O que aconteceu antes, acontece novamente. O que aconteceu ontem, acontece de novo. Como Deus fez no passado, Ele faz novamente, porque Ele é Deus e Ele não muda. Amém? Veja o grande livramento que Deus te dá. Só olha, não ponha a sua mão, porque é Deus que faz a obra. E quando Deus faz a obra, e se você colocar a sua mão, você vai atrapalhar. Então não ponha a sua mão. Deixa Deus agir.
Quando você vê o final dessa peleja, vai ter acabado tudo. E dessa forma, você vai ver o grande livramento de Deus. E aí você pode fazer um culto de ação de graças, agradecendo a Deus pelo grande livramento que Deus deu. Deus abençoe então a você e a sua família. Obrigado por você ter ficado até o final deste vídeo, por ter aprendido conosco essa palavra. Deus já tinha tocado no meu coração sobre essa palavra já semana passada e eu só pude gravar agora. Só deu para gravar agora, mas tá aqui a palavra do Senhor para nós, para mim e para você, porque ela corta dos dois lados, né? Ela tem dois gumes, então ela corta aqui e corta aí também. Então Deus fala aqui e fala aí também. Deus está falando para mim e Deus está falando para você também. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos estar fazendo uma oração então aqui agora sobre a sua vida, para que esses inimigos que se levantaram percam as forças, percam a vontade de estarem pelejando contigo, e que o Senhor Deus dos exércitos se levante contra eles. Vamos colocar os nossos inimigos nas mãos do Senhor e vamos orar então. Amado, soberano, santo e poderoso Deus de bondade e misericórdia, mais uma vez aqui estamos buscando a tua santa e gloriosa presença. Queremos agradecer, Senhor, por esse período em que tivemos aqui aprendendo a tua palavra. Abençoa, ó Deus, essas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Seja, Senhor, contra os inimigos dessas pessoas, como o Senhor tu foi, como tu foste, contra aqueles que estavam se levantando contra o teu povo nos dias do rei Josafá. E traga, Senhor, um grande livramento sobre nossas vidas. E que seja tão grande, Senhor, que venha tinir os ouvidos dos inimigos, quando eles souberam que Tu, Senhor, és o mesmo ontem e hoje será eternamente, e que Tu nos deste esse livramento tão grande. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu te peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Obrigado por ter ficado até o final. E Deus abençoe grandemente.